Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje um novo dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa 849. Aqui eu ensino as estratégias de como ganhar dinheiro sendo você. Eu sou a Rosário Mozo e hoje o tema de hoje é: os meus filhos não deixam eu trabalhar. Então, vamos lá trabalhar hoje com as nossas mandalas. Se você não sabe quais são as mandalas, tem aqui na bio. Você encontra, tem o canal do YouTube, tem no canal do YouTube, tem mesmo no canal do Instagram, e nós temos todas as informações, e tem um vídeo específico onde eu falo e mostro como você pode acompanhar comigo e fazer a tua própria célula. Então, vamos lá hoje trabalhar com este tema, né? E quais são os efeitos colaterais de não ter um espaço ou não conseguir trabalhar, né? Porque é justamente isso que acontece quando a gente acaba não tendo espaço e você acaba colocando uma desculpa ou realmente é um processo real mesmo, né? Que não deixa que os meus filhos trabalhem e não me deixam trabalhar, né? E eu não sei como fazer todo esse processo. Então, vamos lá para hoje, nós vamos tirar uma das nossas virtudes para que ele seja bacana e a gente tenha todo esse processo bacana. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a virtude do dia de hoje, né? Que nós vamos ter para trabalhar com a gente nesse dia de hoje. Vamos lá, vamos ver qual é a virtude que sai para o dia de hoje, para trabalhar com a nossa célula. A ascensão, nossa, mas é a transmutação, é o violeta, né? Então, já vou começar a pegar os meus cores de hoje, vou começar a trabalhar com os violetas, vamos ver, vamos fazer uma mandala mais em violetas, em rosas, né? Para poder trabalhar toda essa ascensão mesmo. E a ascensão diz o seguinte, ó, essa é a carta, tá? Da ascensão, e ele diz assim: ascensão é o ser de toda a potência. Amar aos mestres ascensionados é uma só graça, a graça divina do amor. Eu sou o espaço sem limites, eu sou. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, é sobre o espaço. Muito bem, a clave é a glória da luz na coroa, né? Você receber tudo que você tem que receber realmente, né? O lema é avançar até o sol, que ele virá a você. E a queda é o desejo de permanência, né? E o destino é o justo dos justos. Então, é você ser justo e o efeito é a individualidade cósmica. Então, você ter a tua própria individualidade. Então, vamos lá começar a trabalhar com esse tema, porque este tema de os meus filhos não me deixam trabalhar, não é somente os filhos. Talvez seja toda uma desculpa que você coloca, né? Se os filhos não estiverem, vai ter o marido, vai ter os pais, vai ter o vizinho, vai ter qualquer pessoa que se interfira no processo, porque você acha que eles não deixam você trabalhar, porque de fora para dentro. Você acha que eles impedem você de trabalhar, quando na verdade isso não é verdade. O problema é que você muitas vezes não está organizada o suficiente, não tem o espaço suficiente para você. Você acaba misturando todas as coisas. Você se levanta correndo, tem que levar o filho na escola, tem que fazer isto, ou ele chora, ou ele faz alguma coisa. E o que acontece? Você acaba se perdendo tanto nesses tempos que você não coloca ordem, não coloca limites, não coloca organização. Então, quando a gente acaba fazendo isso, e isso mesmo que teus filhos não estejam, suponhamos que hoje você vive a realidade dos teus filhos e você deve estar realmente desesperada por causa disso. Eu acredito que sim, né? Mas amanhã os teus filhos podem não estar e você não vai ter tempo também não. Porque simplesmente você se acostumou a colocar não tempo. Então, eu não digo que você não possa, que você tenha que trabalhar 8 horas por dia ou que você faça coisas, não, mas hoje existem tantas coisas que você pode fazer, que de repente podem até levar menos tempo, ou você vai fazendo um período menor, mas você tem que ter organização. Você tem que começar a criar um espaço interno para que você possa realmente
começar a trabalhar com você. Senão, você vai acabar deixando todo um processo que não é legal. Este processo de você trabalhar com a geometria, ele acaba trazendo em você organização, acaba trazendo equilíbrio, acaba trazendo ordem e acaba fazendo um espaço. Isto é um espaço que você também pode trabalhar com teus filhos, porque eles começam desde criança e desde pequenos a terem uma organização na sua vida, a se organizarem, a terem uma permanência de serem quem são e recomeçar a respeitar o espaço do outro. O que acontece quando a gente invade o espaço do outro? Então, voltamos de novo ao nosso Deus consciência e ao nosso Deus sofrimento. A gente pode escolher o Deus sofrimento. Então, se a gente escolhe o Deus sofrimento, você vai encontrar um sofrimento em tudo que você fizer. E qualquer coisa que eu dizer hoje aqui vai estar anulado porque teu Deus é o Deus sofrimento. Então, se o teu Deus é o Deus sofrimento, não adianta você ficar aqui, porque nada do que eu falar aqui vai ter ressonância em você. Agora, se teu Deus é o Deus consciência, e se você escolheu ter consciência para que isso se organize, eu vou te dizer, é fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, não muita gente passaria por isso, né? O processo é complicado? Mas no começo ainda é mais complicado, porque no começo a gente acaba não tendo ainda muita noção do que está fazendo, né? E acaba sendo mais complicado. Você colocar ordem, começar colocando ordem naquilo que você realmente precisa. E quando você realmente quer uma coisa, se compromete com algo, você acaba fazendo igual. E talvez tudo aquilo seja apenas uma desculpa que você coloca para você não fazer. Porque é mais fácil você dizer que são teus filhos que não deixam você fazer a coisa, né? Do que você dizer, sou eu o responsável por isso. Então, eu vou contar uma história de um pessoal que, na verdade, foi esse pessoal que me entregou o curso do nome, né? E foram eles que começaram com todo esse processo e todo esse movimento mesmo de geometria e de começar a pintar e descobrir quem você é e trabalhar todo esse processo de consciência. Eles viajavam pelo mundo e eles acabavam não tendo, às vezes, quando eles saíram, não tinham lugares aonde ficar. Então, muitas vezes, eles ficavam, às vezes, nas casas das pessoas. O que acontece? Eles estavam fazendo o nome e eles estavam morando na casa de uma pessoa. Só que, nesse lugar onde eles moravam, não tinha espaço. Não tinha espaço mesmo para poderem fazer o desenho. Porque a casa se levantava às 7 da manhã e era uma bagunça toda, todo mundo começava a gritar que não tinha mais espaço mesmo para fazer. Não adiantava trabalhar com isso. Então, o que eles faziam? Eles levantavam às 4 da manhã. Eles iam no banheiro para não fazer barulho, para que a família continuasse dormindo tranquila e ninguém se incomodasse. E às 4 da manhã, eles levantavam, iam, colocavam uma tábua, que era uma porta de banheiro mesmo, tá? No banheiro, e começavam a trabalhar com eles. Então, você percebe que não interessa, e às 7 da manhã, quando todo mundo se levantava, já estava tudo pronto, o que eles tinham que fazer, o trabalho com eles mesmos. Então, é trabalhando com você e descobrindo o que você realmente quer, você vai conseguir fazer isso, mas você precisa primeiro estar comprometido. Estar comprometido realmente com o teu processo de evolução. Você precisa estar comprometido com você. E você precisa colocar espaços aonde você vai poder trabalhar com você, sim, e trabalhar mesmo, até mesmo num trabalho mesmo. Porque quando você descobre o trabalho que você gosta e que você ama, você está trabalhando com você. Você acaba trabalhando com algo que te traz satisfação. E esse algo que te traz satisfação faz com que você realmente consiga trabalhar com você. Você se sinta bem, porque é um espaço onde você pode se transformar. Então, hoje em dia, existem milhões de cursos. Hoje em dia, existem milhões de possibilidades que as pessoas podem fazer e começar a se organizar. Para quê? Para organizar os espaços das crianças e organizar o espaço teu.
que acontece? Por que as crianças ficam o tempo todo desesperadas por atenção? E elas fazem de tudo para terem atenção. Porque geralmente é uma casa que não tem disciplina. E você talvez esteja brigando comigo. E você me diga que não, que você tem uma disciplina enorme. E eu digo a você que não. Você não tem organização. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhar tudo ao mesmo tempo, em vez de você colocar ordem, colocar a hora que você tem que fazer as coisas e colocar limites aonde você tem que colocar os limites. Porque as crianças, em alguma maneira, eu sei que agora elas estão muito em casa, mas existem também horas em que elas vão para a escola. Então, na hora que elas vão para a escola, você tem tempo para você. Você consegue organizar o teu dia para que você possa fazer isso. Você pode também levar algumas atividades para as crianças, para que elas se acostumem a ter um processo de saber que tem atividades que eles têm que fazer, de ter horas que você pode compartilhar e que não, né? Então, o que faz a geometria? A geometria começa a organizar. Nos começa a organizar e nos começa a dar o tempo, o espaço suficiente para que a gente crie nossos espaços. O que acontece se você cria espaço? Se você começa a criar o teu espaço, você vai ensinar pela vibração, você vai colocar os teus filhos que eles também vão começar a ter espaço. E não somente isso, você vai primeiro estar fazendo um benefício para eles, porque vão acabar sendo adultos que não vão invadir o espaço do outro. O que acontece nos relacionamentos? O que acontece mesmo nas áreas de trabalho? O que as pessoas fazem umas com as outras? Cada um invade o espaço do outro todo o tempo. Não tem organização e não sabe qual é o seu espaço. Você tem que ter um espaço que seja só teu na tua casa. Assim como teus filhos têm que ter um espaço que sejam só deles na sua casa. E você vai me dizer, mas eu moro numa sala muito pequena, eu moro numa casa muito pequena que não tem espaço. Não importa. Mesmo que seja uma sala muito pequena, você tem condições de fazer espaços em cada canto da sala, aonde você tem o teu espaço para você se manifestar naquilo que você está fazendo. Os teus filhos podem ter o espaço deles. E se você começa a ensinar de que esse é teu espaço e que o espaço deles é aquele, e eles vão começar a também ativar coisas que eles gostam de fazer, você vai começar a trazer um outro processo, porque você vai começar a colocar ordem, disciplina, organização. Quando a gente tem um ritmo na casa, tipo, ritmo na hora da alimentação, um ritmo para se exercitar, um ritmo para levantar, um ritmo para almoçar, a gente cria um processo de disciplina e de ordem. E isso, para os filhos, é fundamental. É, aliás, importantíssimo. E você me diz, mas eu não quero criar meus filhos como se fosse uma disciplina muito rígida. Mas não é uma disciplina rígida. É uma disciplina através da linha do amor. É colocar os limites que têm que ser colocados e você não pode avançar também nos limites dos filhos. Porque o que fazem as mães depois? Elas se acostumam tanto a avançar no limite dos filhos que os filhos crescem e elas continuam avançando através dos filhos, continuam avançando os limites dos filhos. Então, existe uma lei, aliás, existe um princípio, que é o princípio, e esse princípio, ele acaba dizendo de que, se você quer algum fim, você precisa, não pode forçar nada a um fim. Se você forçar algo a um fim, você vai produzir o contrário a esse fim. O que quer dizer isto, falando em poucas palavras? Que se você forçar a teus filhos a eles ficarem quietos, eles vão ficar quietos? Não. Vão cada vez fazer mais desaforo para chamar a tua atenção. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que usar a tua mente. E aí você vai ter que trabalhar com você mesmo, não tem como. E talvez você vai ter que trabalhar das 5 às 7 da manhã ou das 5 às 6 da manhã, que eles ainda estão dormindo. Para você criar uma ordem dentro de você.
para você fortalecer a tua mente e começar a pensar como você vai poder convencê-los de que você necessita de um espaço e que eles necessitam do espaço deles. Então, vai começar a se criar uma brincadeira. Você vai ter que começar e convencer eles de uma maneira que seja uma brincadeira. Porque se você forçar os teus filhos a te darem espaço e ficar gritando que eles têm que te dar espaço, que eles não respeitam você, que isto, que aquilo outro, que você não tem tempo para fazer nada. Se você fizer isto, você vai conseguir o quê? O oposto. Você realmente não vai conseguir espaço. Então, você vai começar a ter esse espaço. E eu sei que às vezes, quando as crianças são muito pequenas, você talvez tenha menos espaço. Mas se você começar a colocar essa disciplina, você vai começar a criar um hábito dentro da casa. E esse hábito e esse respeito vai começar a se organizar. Vai chegar uma hora que, a cada tempo, e mesmo quando as crianças forem crescendo, você vai começar a ter mais tempo. E essas crianças também vão acabar respeitando o teu espaço e você vai respeitar o espaço delas. Porque às vezes, muitas vezes acontece isso também. Os filhos já cresceram e as mães continuam querendo se intrometer em todos os processos dos filhos. Acabam avançando e não tendo limites nos seus espaços em relação aos seus filhos. Então, conclusão, acaba sendo um processo de que muitas vezes elas se sentem rejeitadas pelos filhos, porque o filho está fazendo a vida dele, porque o filho está indo em função daquilo que ele quer. Agora, se existe esse espaço de respeito, se existe esse espaço que não é falta de comunicação, porque, ao contrário, é um processo de comunicação. Você vai ter que ser inteligente e criar novos processos dentro de você para você colocar essa disciplina. Então, vamos ver o que diz hoje, né? A ascensão. Então, percebe que é uma coisa de você começar a ter um processo de um desejo de permanência. Quando você começa a permanecer nessa organização, ou mesmo nesse processo com teus filhos, os teus filhos sempre vão estar ali. E eles, se você colocar de que teus filhos são um estorvo para você, que eles vão começar a incomodar você o tempo todo, eles realmente vão começar a incomodar você o tempo todo. Agora, se você começar a usar a tua mente e começar a prestar atenção de que existem saídas para todo esse processo, e que às vezes são pequenas e você vai montando, é que nem você fazer uma fisioterapia depois que você teve um acidente. Então você quebrou as pernas e você tem que fazer fisioterapia porque você não consegue mais caminhar. Você vai me dizer, se você sair correndo para caminhar, você vai conseguir caminhar? Não. Você vai ter que ir passo a passo, abrindo espaços, para que você realmente consiga, a um determinado tempo, você consiga começar a caminhar de verdade. Com o espaço é igual. Com os filhos é igual. Agora, eu sei que existem muitas mulheres que dizem que não tem espaço e que os filhos não deixam trabalhar, mas, na verdade, isto não é verdade. Tem algumas que realmente a realidade é difícil mesmo, quando as crianças são muito pequenas e às vezes tem 2, 3, 4 filhos, e pequenos todos, realmente, ali tem toda uma atividade que é difícil. Mas ali, o que você pode fazer com você? Você pode trabalhar com você. Talvez você não trabalhe externamente, mas você pode trabalhar com você. E colocar ordem, disciplina. Porque mesmo quando você tem ordem e disciplina, mesmo alguém vindo para te ajudar, é muito mais fácil alguém te ajudar quando existe ordem e disciplina do que quando não existe isso. Quando é toda uma zona e tudo é bagunçado de uma maneira ou de outra, né? E se você começar as crianças, elas são inteligentes. Você não subestime que as crianças não são inteligentes. As crianças são extremamente inteligentes. E não importa a idade que elas têm. Se você começa a falar com elas, para elas ajudarem você a criar um espaço, para você poder realmente trabalhar com você mesma,
tá? E você começar a criar essa disciplina dentro deles, eles vão colaborar com você. Eles vão aceitar e vão ajudar você em um monte de processos. E conclusão, você vai criar crianças que servem também ao outro, porque você está pedindo ajuda. Você está solicitando a ajuda deles para que eles venham e trabalhem junto com você e ajudem você nesse processo que você tem que ajudar. Então, na verdade, todo esse processo é um processo muito interessante. Às vezes a gente coloca desculpas, e quando a gente coloca desculpas, é porque, no fundo, a gente não quer fazer. Então, você vai me dizer, não, mas isso não é verdade, eu estou aqui assoberbada com tanto trabalho, não consigo disciplinar meus filhos de jeito nenhum, né? Eles fazem o que eles quiserem, falam em qualquer horário, não me deixam tranquila. Será? Será que, no fundo, você realmente não quer trabalhar? E você está colocando a culpa nos teus filhos? Começa a pensar nisso. Começa a pensar nisso. Traz o espírito da verdade para este processo e começa a analisar você. Se você não tivesse os teus filhos, o que você faria? Porque às vezes a gente coloca a culpa nos filhos, mas se você não tivesse os filhos, você faria realmente isso? Você realmente trabalharia? Então, começa a pensar nisso, porque isso começa a trazer um outro processo. A gente às vezes coloca toda a nossa frustração em cima dos nossos filhos, ou do nosso marido, ou da nossa mãe, ou do nosso pai, quando na verdade, se a gente parasse e trabalhasse realmente com a consciência, porque quando você se sente vítima, você está com o Deus sofrimento. Quando você começa a pensar como eu posso sair desta situação, como posso transformar essa situação que hoje é oprimente para mim, transformá-la em algo novo, aí você começa a trazer o processo de consciência e começa a trazer um processo de transmutação também, porque você começa a transmutar todo este processo. Começa a trabalhar com o processo de irmandade. Começa a perceber que os teus filhos são iguais a você. Que eles têm dentro deles as mesmas ferramentas que você tem. E eu sei que tem as idades diferentes, e eu sei que tem as compreensões diferentes, mas não se auto-engane com isso, porque os filhos também têm uma mente que é superpotente, igual a tua. E se você começa a ensinar os teus filhos aqui para querer alguma coisa, em vez de forçar tudo a um fim, porque você quer determinada coisa e que você vai acabar não conseguindo isso, porque quanto mais você força algo a um fim, você vai conseguir o pior e vai conseguir o que você realmente não quer. A partir desse momento, você vai começar a trazer um outro processo na tua casa. Você vai começar a ensinar as crianças que quando elas querem alguma coisa, elas têm que começar a pensar como eu consigo determinada situação. E isto serve para qualquer situação da vida. Quando você quer algo, você tem que começar a colocar a tua mente e começar a analisar o que realmente está impedindo de eu ir em frente. Muitas vezes, todo esse processo, ou essa desculpa de alguma maneira, acaba fazendo com que você não quer enfrentar a tua vida, você não quer saber quem você é, você prefere ficar sofrendo de alguma maneira e escolhendo realmente o Deus do sofrimento, do que você começar a ter saídas. E é incrível. Experimente, faça esta experiência. Comece a perguntar, anota. Faz o seguinte, anota. Primeiro anota aquilo que você detesta. E anota o que você realmente quer. Então, por exemplo, com os filhos, o que realmente está acontecendo? Porque muitas vezes a gente acaba dizendo que meus filhos não me deixam trabalhar, mas está se escondendo algo dentro disso. Com certeza, alguma coisa ali está se escondendo. Então, comece primeiro a pedir o Espírito da verdade. Qual é a verdade em relação a tudo isso? O que mentiras eu estou me contando o tempo todo? Muito bem, a partir desse momento, você vai começar a criar um processo de luz. E você vai começar a criar uma hashtag, que eu gosto dessa hashtag porque é a busca. Né? Por que eu falo hashtag consciência?
porque você está buscando consciência, né? Assim como tem as pessoas que estão buscando hashtag sofrimento. E está tudo certo. Se elas quiserem continuar no sofrimento, tá tudo bem, beleza, tá? É um caminho. Ele ensina igual, faz todos os processos da mesma maneira. Muito bem. Então, quando a gente vai buscar a consciência, o que, que nós vamos buscar? Porque adianta eu dizer, olha, fulana, Lulu, se você fizer isto, você vai ter uns filhos maravilhosos. Não, você não vai ter. Porque a fórmula é tua. Você tem que ver exatamente o que você realmente quer. E qual é a tua saída? Quando a gente começa a se acostumar com isso, nós começamos a perceber que tudo está dentro de nós e que nós temos o poder para começar a trazer tudo aquilo que realmente a gente quer. Buscando dentro da nossa mente, buscando dentro do nosso processo interno, o que realmente eu quero, porque muitas vezes são clichês. Você diz que meus filhos não me deixam trabalhar por um motivo, mas a vizinha, ela diz que meus filhos não me deixam trabalhar por outro motivo. Então, você primeiro tem que saber qual é o motivo principal. Muitas vezes você vai descobrir que você não está realmente comprometida com o seu trabalho e que você realmente não quer trabalhar. E que você simplesmente está colocando uma desculpa em tudo isso. Para você não ter tempo, para você não conseguir o espaço suficiente para você fazer aquilo que você precisa fazer. Tanto é que tem um lema que diz que quando você quer alguma coisa com alguém, pede para as pessoas que têm muitas coisas para fazer. Porque se você pedir para as pessoas que não têm nada que fazer, elas vão te dizer que não tem tempo. Agora, aquela pessoa que tem muitas atividades, ela vai dar um jeito, porque se ela já tem muitas atividades, é porque ela já tem uma organização. Ela já se organizou o suficiente para poder saber quais são as pedras importantes, aquelas coisas que eu não posso deixar de fazer, né? Por exemplo, alimentar os meus filhos, ou levar na escola, ou dar banho. Tem coisas importantes que você não pode fazer. Isso se fala como se você estivesse colocando as pedras grandes daquilo que você precisa fazer. Depois, então, você já organiza isso e você já coloca horários. Isso já tem uma ordem, já tem uma disciplina. Dentro desses espaços que você tem que fazer as coisas importantes, você ainda tem tempos vagos. E aí começa a utilizar esse tempo com sabedoria. E começa a solicitar para o universo e para você esse tempo. Porque aí o teu inconsciente vai ir buscar soluções que vão ser importantes para você. E você vai começar a trazer um processo de consciência e você vai começar a se sentir muito feliz, porque você vai descobrir novas possibilidades que você jamais pensou que você poderia fazer nesse processo. E você vai começar a se sentir feliz com isso. A disciplina é um dos processos. A gente começar a ter disciplina e começar a colocar como pontos principais aquilo que a gente precisa colocar para que é como se fosse, se você tiver 2 potes e você tiver 2 potes cheios de pedras e você começar a colocar todas as pedras pequenininhas no meio do caminho, eu digo a você, primeiro e depois tentar colocar as pedras grandes, você não vai conseguir. Experimenta fazer esse exercício. Pega 2 potes, pega um montão de pedras e começa a colocar todas as pedras pequenininhas. Tenha pedras grandes e tenha pedras pequenininhas. Se você começar a colocar todas as pedras pequenininhas no começo, você não vai conseguir colocar as pedras grandes. Agora, se você começar a colocar as pedras grandes primeiro e depois colocar as pedras pequenininhas, você vai se dar conta que existem muitos espaços aonde você realmente pode começar a trabalhar com você, aonde você realmente vai poder ter teu espaço. E isso vai ser incrível, porque você vai criar um espaço para você que você vai começar a se sentir muito feliz com isso. Você e os teus filhos harmoniosamente também vão começar a criar os seus espaços de estudo. Você vê, por que criança às vezes vai mal no estudo? Porque ela não tem espaço. Porque ela não tem um espaço para fazer lição.
Porque a lição dela é em qualquer lugar. Agora, nesse tempo, nesses tempos que nós estamos, é fundamental as pessoas terem um espaço. E não é só o espaço dos adultos. O espaço das crianças também é fundamental. E você vai me dizer, mas eu tenho uma casa pequena, como eu te falei. Cara, você pode fazer num cantinho da tua casa. Eu tenho aqui mesmo na minha sala, eu estou trabalhando aqui com vocês, eu tenho um espaço. Eu peguei um canto da sala para começar a entrar, para começar a falar com vocês, para começar a desenhar. Esse espaço não existia na minha sala. Mas ele começou a ser criado na sala. E não tem paredes, é uma sala única. Aonde uma sala grande, aonde eu separei em espaços. E cada espaço da sala tem uma atividade. Então, cada criança precisa ter o seu espaço, onde ela se manifesta. E não é o espaço compartilhado com outro colega ou com outro irmão. Não, é o espaço dela. E você pode até criar uma mesa, a metade da mesa, uma cadeira, um espaço onde essa criança possa ter. E aí você vai começar a respeitar o espaço dele e você vai começar a respeitar teu espaço. E pouco a pouco você vai ver que as coisas começam a se organizar e vai solicitando qual é a solução, qual é a maneira de organizar isso. E vão vir ideias incríveis. Experimenta. Eu peço a você que isso que eu estou dizendo hoje, se você está nessa situação, comece a experimentar. Experimenta isso que eu te digo. Começa a olhar a tua sala ou começa a olhar a tua casa e começa a fazer um espaço. A mesma coisa, se a criança trabalha e o estuda no seu quarto, e suponhamos que ele tem um quarto único para si, ou que tem um quarto compartilhado com outros irmãos. Cada irmão tem que ter a sua mesa. Pelo menos tem que ter uma mesa, um cantinho, porque se você estuda e dorme no mesmo quarto, você tem que ter o espaço de dormir e o espaço de trabalhar. Então, a criança precisa ter o seu espaço. Isso de que porque é pequeno não precisa ter espaço, precisa sim. Todo mundo precisa ter esse espaço. Quando a criança começa a se acostumar a ter esse espaço, as coisas começam a ficar diferentes. Porque a pessoa sabe que o seu espaço é aquele. É o espaço onde tem o computador, o espaço onde tem as coisas para estudar, ou para rabiscar, ou para se divertir. Tem os espaços que são comuns, então você começa a colocar ordem nisso. E se você está fazendo isso, eu acredito que muitas pessoas que hoje estão trabalhando em casa não têm a menor ideia de como fazer isso. Porque hoje o trabalho em casa está exigindo que as pessoas comecem a criar seu espaço interno. Comecem a criar, e o espaço interno muitas vezes vem de dentro para fora, e também vem de fora para dentro. Então, às vezes, a gente cria um espaço externo fora, que vai acabar trazendo um espaço interno dentro. E isso vai acabar organizando as coisas. Então, experimenta. É um exercício simples. É um exercício muito simples, mas você vai ver tudo que você vai ter que mexer internamente dentro de você para você criar um espaço para teus filhos, para eles poderem se manifestar. Porque às vezes eles não têm espaço. Se você vai ver, eles compartem o mesmo celular que você, eles compartem todas as mesmas coisas, e lógico, eles acabam te deixando enlouquecida, porque você não criou esse espaço. Hoje em dia, tem que ter um celular para cada um. Ou pelo menos, se não tiver, ter uma divisão. Ah, não, mas eu não quero que meu filho use computador. Então, muito bem, se você não quer que teu filho use computador ou não use telefone, não tem problema, mas então cria um espaço para ele brincar, para ele desenhar. Porque se ele não tiver computador ou não tiver telefone, ele vai ter que ter algo para desenhar. As crianças adoram fazer isso. Começa a criar um processo de você começar a fazer as células, de começar a trabalhar com vocês, a colocar uma virtude cada vez, a cada dia. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando as virtudes. Você vê que a virtude de hoje é a ascensão. E ascensão quer dizer o quê? Eu sou espaço sem limites. Eu sou. Porque quando você cria um espaço para você, você acaba avançando esse espaço. Uma das coisas muito interessantes é de que quanto mais
Quanto mais consciência você tem, maior é teu espaço energético. Você acaba criando, tua mente começa a se tornar tão forte e poderosa, que você acaba criando espaços e a tua própria áurea, a tua própria energia acaba curando as outras pessoas. Jesus fazia isto. Quando Jesus curava as pessoas, ele curava através da sua energia, através da sua vibração. Muitas vezes ele não precisava nem encostar na pessoa. Era o campo energético dele que curava a pessoa. Por quê? Porque ele já estava condicionado com isso. Ele já tinha criado um campo energético dentro dele, de organização, de ordem, de respeito, de todo esse processo. E um processo de cura, porque a intenção dele era também ajudar as pessoas de alguma maneira. Né? Esse processo começou a se espalhar e começa a formar realmente coisas bem interessantes. Bom, a minha mandala de hoje ficou pronta. Depois eu ponho lá, eu estou colocando lá no story, né? E às vezes vou começar a compartilhar também dentro da grade para que vocês possam fazer. Mas se vocês forem no story, ali vocês clicam e vocês podem ver nos destaques, tem a da visão, né? A da liberação, esta vai ser da ascensão. Então, eu estou colocando ali, se você quiser fazer, de repente, isto pode ser. Se você está desesperada com teus filhos e acha que teus filhos não deixam você trabalhar, então, sugiro a você que comece a meditar um pouquinho, pelo menos criar um espaço para meditar uns 3 segundos, não precisa mais do que isso. Pare 3 segundos e medite nesta mandala e você vai ver que as coisas começam a se abrir e começam a vir novas ideias para você começar a modificar teu dia a dia. Tá bom? Então, beijinho para vocês, até amanhã e amanhã às 8h49 estamos de novo por aqui. Tchau!